dia 4 de abril de 2024, Dia da Paz, dia em que os angolanos celebram mais um ano após o calar das armas. Foi no dia 4 de abril de 2002 em que as armas em Angola calaram-se de uma vez por todas, e auguro eu que jamais voltem a cantar. Esta é uma data muito reflexiva para nós todos angolanos, porque afinal, durante muito tempo, durante mais de 30 anos, andamos desavindo e a nos matarmos como moscas, que não é bom. Foi falta de sabedoria dos envolvidos, não tiveram a calma suficiente para gerirem a situação e entraram em pugilismo, armas e sangues, derrames. Eu por acaso não tive o azar de ver guerra em Angola, nem sentir diretamente o impacto da guerra em Angola. Eu nasci e cresci na província de Benguela. Nunca vi guerra diretamente. Em 92 eu tinha apenas 8 anos de idade. Não vi nem sequer um morto, porque fui muito protegido pelos pais, mas ouvi tiros. E nós brincávamos naquela altura. Disparos. Pá, 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 pá. Essa aqui está a disparar, eu vou empelar. Pá, pá. Essa aqui está a disparar, é a UNITA. Brincávamos, aquilo parecia brincadeira. Em Benguela praticamente não houve guerra como tal. Houve uns pequenos conflitos, apenas de estabilidade. Mas vi os mais velhos a correrem de um lado para o outro, a busca d'água. Houve um certo encarecimento da alimentação, vi os pais preocupados, mas não vi nenhum morto. Mas eu ouvi depois, mais tarde, pais, família, pessoas próximas, amigos dos seus pais desaparecidos. Desapareceram pessoas, mas foi triste. Depois de algum tempo crescer, só sei que a minha mãe relatou-me que aqui em Benguela, na casa mortuária de Benguela, do cemitério de Benguela, o sangue jorrava como rio, porque havia muitos mortos. A guerra não é boa coisa. Devo lembrar que nós estamos sensivelmente 20 anos, 2002, 2024, são 22 anos de paz. 22 anos de paz é muito tempo, de que o dinheiro que era alocado à guerra estaria alocado em outras posições, e em 22 anos é tempo suficiente para colocar Angola lá em cima. Infelizmente não o fizemos. Voltando à guerra, nós vivemos muito tempo de guerra. Os nossos mais velhos que viveram isso, tenho relatos dos meus irmãos mais velhos que muitas das vezes tiveram que se esconder porque tinham que ir para a guerra. Eu não tive o azar de ir para a guerra, não fiz recruta, porque o tempo que eu comecei já a atingir maioridade, a guerra já tinha parado. A guerra está longe, como vivem os nossos irmãos lá na Ucrânia, na Rússia. Estão a passar os piores martírios das suas vidas, porque a guerra não é boa. E desde já, nossos irmãos angolanos que viveram a guerra na pele, porque eu vi depois deslocados, vindos do Ambo e de outras localidades do país, e eu vi aquilo que parecia filmes. Dizem, pessoas viviam a pé do Ambo, muitas tiveram que beber água, outros tiveram que se alimentar com leite dos seios da mulher. Tudo é guerra. Conheci pessoas que vieram deslocadas do Ambo, viveram até em alguns pontos, porque a guerra realmente não é boa. Eu me lembro como se fosse hoje, depois da paz de 92,
Rapaz de 92, ouvia dizer, Savimbi passou por aí, fez comício, as pessoas seguiam. Ouvi, havia também o Chipenda, também fazia comícios daí da lá. Eduardo Santos também de um lado, muita correria, mas nunca vi nenhum deles assim, porque nunca vi os comícios, ouvia os mais velhos a falarem, mas eu nunca vi nada. Depois das eleições, guerra. Eu me lembro quando começou a guerra, eu estava na escola, na altura, naquele tempo. Eu tinha 8 anos, já estava a fazer estava a fazer a terceira ou a segunda classe. Tenho essa imagem na minha cabeça. Eram 14 horas, nós naquela altura entrávamos na escola, era das 7 às 14, era assim, dos 6 de cada de manhã, só chegavas em casa à tarde. E na hora do intervalo, mais ou menos aí 12 e tal, eu saí da escola, acho que eram 10 e tal, saímos de intervalo. E naquela altura nós comíamos aquele fruto que a árvore da acácia dá. A acácia dá um fruto, a árvore da acácia, e nós comíamos aquilo. Eu estava com fome, naquela altura havia muita dificuldade. Eu subi na caixa e lá com meus colegas, já não me lembro os nomes deles, me lembro ainda de Monteiro, um mulato, mas hoje não está bem de cabeça. Subi, ela estava a comer aquele fruto da acácia, nós chamamos taça. De repente, tiro. Os meus professoras em pânico na escola, eu estava na altura aí no atual Colégio Benguela, que era antigo lar dos estudantes, eu estava a estudar aí, e os professores vieram, vamos para a turma, tirar nossas coisas, vamos para casa, só me lembro isso, e nunca mais voltamos. Só me lembro quando regressamos, a escola já não era escola, a escola já era centro deslocado, e tínhamos que ir para uma outra escola, tenho essa memória. E vi os mais velhos muito preocupados a correrem de um lado para o outro, à procura d'água. Enfim, ainda me lembro que nós tínhamos um tanque de 500 litros, uma bala bateu no tanque e furou, e a água estava a passar. Meu pai teve que pegar sabão, era o que ele tinha na altura, colar, e era a água que nós consumíamos. Porque a água estava a passar, a água estava escassa e tantos outros materiais. A guerra não é bom. Os nossos irmãos que viveram diretamente na pele, sobretudo os do interior, por exemplo em Benguela, os que viviam no interior, Cubal, Ganda, Balombo, eles viveram diretamente na pele. E os nossos irmãos em todo o país, propriamente as províncias do Huambo, Bié, quando Cubango, Mochico, essas províncias sentiram os horrores da guerra que nós, durante muito tempo, de forma desinteligente, sem sabedoria, andávamos a nos digladiar desnecessariamente. Foi falta de sabedoria dos envolvidos na altura, não tiveram sabedoria suficiente para gerir e sentarem numa mesa em vez de partirem por uma guerra, porque a guerra não come capinha, a guerra come pessoas. E nós hoje, sobretudo os políticos de hoje, estão os dois interlocutores, que é João Lourenço e a da Berta Costa Júnior, devem ter sabedoria suficiente para não levar o país ao caos, porque um líder, quando não tem sabedoria, leva o seu povo ao sofrimento. É o que nós vivemos durante esse tempo todo de guerra. De lembrar que eu nasci em 1984, conheci como presidente, não vi o Neto morreu antes, mas ouvi dizer, porque a escola assim ensinava. Eu cresci esse tempo todo com José Eduardo dos Santos, era o presidente, era exigido naquela altura era exigido aos alunos saberem, os ministros, enfim, você tinha que pôr, porque vinha para a prova, quem é o presidente da República, quem é o governador. Lembro-me que o governador, na altura, eu me lembro mais do
da Chagas Simões Rangel, do Rangel, imperador de Benguela, porque vinha também nas provas. Mas tem relatos que antes passaram outros. Na guerra, por exemplo, não era o Rangel, eu já não me lembrava, mas segundo história, era o Paulo Teixeira Jorge, era o governador de Benguela, e na altura existem relatos na caça ao homem, enquanto matavam muita gente, o antigo antigo bispo da província de Benguela, que era o Dom Oscar Braga, verificou, dizem, segundo os relatos mais velhos, subiu aí nas montanhas, havia matanças, enfim, por causa da guerra. E lá ele foi chamar o governador: olha, isso está acontecendo, enfim, e tal. Ele parou mais ou menos aquilo que era matança na caça ao homem. Houve muita gente, vinham buscar de casa, e sabem já também. Na guerra existe alguma desordem. Algumas pessoas militares fazem aquilo que não está orientado, e aquilo foram fazendo das suas. De lembrar que eu não vi nenhum morto, em 92 tinha apenas, apesar de que a guerra começou muito antes, né? Eu digo 92, porque 92 aqui as tropas, aqueles que lutavam, vieram para as cidades. Dizer que a guerra não é boa, tanto entre países como entre vizinhos, entre irmãos. Busquem sempre o diálogo. É uma forma de nós resolvermos todos os problemas, porque onde não há diálogo vai dar Rússia e Ucrânia, porque o diálogo deve ser a base de entendimento dos homens enquanto vivem na Terra. Nunca podemos chegar ao extremo, por isso aí já chama a atenção que nós temos que estudar muito neurociência, inteligência emocional, porque começamos a estudar o nosso cérebro, porque é do nosso cérebro onde surgem as ideias, tanto benignas como malignas. E sobretudo quando temos uma responsabilidade social, muitas pessoas dependem de nós. Existem estatísticas grandes de mortes no trânsito, sobretudo nos países onde tem maior fluxo de trânsito, onde tem maior número de população. Estou a falar do Brasil, China, Rússia, e pessoas se matam no trânsito, sobretudo os países que têm porte legal de arma para a população. O diálogo é a solução de todos os problemas. E esse diálogo não pode ser apenas entre presidentes, entre políticos, entre países. Deve ser do pequeno ao grande. Relações interpessoais, no trabalho, nas amizades, com os vizinhos. Devemos sempre dialogar, até porque já houve também mortes entre vizinhos, lutas entre vizinhos, porque o outro está a despejar água, porque uma pequena parcela de terra, por falta de diálogo. Por falta de diálogo, o nosso país, Angola, foi levado ao caos por dois interlocutores. A José Eduardo dos Santos, na verdade tudo começou com Agostinho Neto e Jonas Savimbi. Não tiveram sabedoria suficiente para gerir a situação do país e levaram-nos ao caos. E eu digo, são os dois, não apenas um. Porque se eles tivessem a amabilidade de dialogar e sair do orgulho do poder, nós hoje seríamos uma nação próspera, muito próspera, super desenvolvida. Se bem que também existe uma inteligência artificial, mas uma inteligência oculta, ocidental, que provoca esses problemas. E também, tirando apenas a culpa, não, mas buscar aqui um reflexo, dizer que os nossos dirigentes naquela altura não tinham sabedoria suficiente para gerir com as influências ocidentais. Com as influências ocidentais. O que eles faziam? Ouviam daí, ouviam da acolá, ouviam daí, eram muito influenciados. Eu, lendo um livro
O Segredo da Descolonização de Angola, de Cristina Marques. Ela conta como é que foi o processo de descolonização, conta como é que nos acordos do Alvor havia acordos em que o MPLA, a UNITA e a FENELA tinham que sentar e fazer umas eleições. Só que naquele período havia muita luta de poder entre os próprios portugueses, porque existia um grupo que defendia que não deveriam ir já para as eleições agora, devia passar por uma transição, e os outros defendiam que deveriam ir já para as eleições. E os outros defendiam que tinham que ir já para as eleições. Já. Os outros defendiam que tinham que ir já para as eleições. Tinha um grupo que defendia que um dos partidos tinha que fazer golpe de Estado, não, tinha que fazer uma tramóia qualquer para chutar os dois e ficar com poder, porque existia uns líderes eram mais nacionalistas e os outros, segundo o livro de Cristina Marques, atenção, O Segredo da Descolonização de Angola, segundo o livro de Cristina Marques. E os próprios portugueses criaram a própria situação que Angola está a ver hoje. Criaram, por quê? Porque influenciaram negativamente Agostinho Neto em não dialogar com a FENELA e a UNITA. Isso fez com que nós partíssemos por essa situação que nós estamos a ver hoje. Porque a maior parte, também Portugal tem grande culpa, porque era interesse de Portugal em manter Angola uma colônia, mas só de forma camuflada. Então aconteceu que houve alguém que correu com a UNITA e a FENELA de Luanda e proclama-se a independência em 3 lugares. Em Luanda, no mesmo dia 11 de novembro, em Luanda, no Ambo e nas Lundas. Ordem Norberto proclamou a independência lá. Foi um dos grandes erros que nós cometemos, devíamos dialogar mais. Mas também era difícil, sem um nível de sabedoria que nossos líderes não tinham, e com várias influências internacionais, até porque o MPLA na altura era um partido pró-socialismo e a UNITA já era pró-democracia, tinha grande luta entre as repúblicas, não sei se já naquela altura a República Socialistas Soviéticas, que é o URSS, e Estados Unidos. Nós também entramos nessa luta e nós nos tornamos capim entre duas potências, em que ouvia os norte-americanos, porque os norte-americanos, tanto como todas as potências ocidentais, só entram numa guerra, só entram em algum sítio com algum interesse para ganhar dividendos, e nós ficamos nessa grande luta. Não vou trazer aqui a culpa nem a Neto, nem a Jonas Savimbi, nem a Norberto, esses 3 precursores da independência e que hoje deveriam ser objeto de estudo e patrimônio de todos os angolanos, patrimônio histórico-cultural de Angola. Agostinho Neto, Ordem Norberto e Jonas Savimbi, esses devem ser, e os historiadores, sobretudo os acadêmicos de ciências sociais, devem começar a escrever sobre esses que foram os precursores da independência, da libertação nacional, para que nós nos tornássemos hoje um povo livre, independente, com alguma liberdade, apesar de que devemos trabalhar mais do ponto de vista democrático. A nossa democracia deve crescer mais para que nós nos tornamos o país, não digo ideal, porque não existe país ideal, não existe, Angola ideal nunca existirá, mas que o nosso povo, que os problemas básicos, mínimos, esses problemas caem por terra.
todos os angolanos deviam estar unidos nessa linha de pensamento que Agostinho Neto, Ordo Norberto, Jonas Savimbi são patrimônio histórico-cultural de Angola. Não devemos ter mais essa diferença, porque eles já se foram. Deviam ser os grandes heróis. No dia da paz, dia como hoje, devem ser falados dessas três pessoas, do ponto de vista de independência. E uma outra grande figura que se deve falar, apesar de que muitos não concordam, mas eu, apesar de todo o mal que deve ter feito ao país, mas eu vou manter apenas nos pontos positivos, como todas as pessoas no mundo têm pontos positivos e pontos negativos. José Eduardo dos Santos, ele consegue a paz quando ele disse: nem mais um tiro. Para mim foi uma frase de grande sabedoria. Nem mais um tiro. E chamou os outros interlocutores, porque devo dizer aqui que não foi derrota da UNITA, atenção, não foi derrota da UNITA, nem foi vitória do MPLA, foi vitória dos angolanos, porque nós todos, angolanos, conseguimos a paz e hoje conseguimos usufruir dessa paz, paz do calar das armas. Agora, as pessoas entendem paz em vários ângulos, não vou manter apenas na paz do calar das armas. Existe a paz social, existe a paz da justiça, existem vários tipos de paz e nós não vamos estar a generalizar, vamos focar o dia que é hoje, que é o dia da paz, que todo angolano para, em homenagem a todos os mártires que morreram pela luta da independência, as guerras todas que houveram no nosso país. Mas vamos nos ater Jonas Savimbi, porque nós tivemos no processo de negociação, tivemos vários intervenientes norte-americanos, os ocidentais, todos. Eu me lembro aqui, falavam muito na rádio, Margaret Einstein, Brutus Gales, Arliano Mrundambeie. Esses nomes que eu não estou falando, não sei se eu falar bem, mas eu me lembrava na rádio, no noticiário, era isso. Apareceu o Arliano Mrundambeie, não conseguiram, porque nós temos que começar a dar conta que a interferência ocidental nos países africanos é só para atrapalhar. Um vem assim e fala isso, outro vem assim e fala isso. Nós todos aqui sabemos que os Estados Unidos, ele come sempre dos lados. Ia no José Eduardo Santos, aconselhava uma coisa, ia no Savimbi, aconselhava outra coisa. Ok? Ele que fazia a negociação, ele que sabia, que fazia. Alguém está dizendo não há paz sem. Quem está a falar é o Cândido Batista. Não há paz sem. Ele não terminou de falar, mas pronto. Existem vários. A paz deve ser vista em vários ângulos. E eu estou a ter apenas na paz do calar das armas. Existe a paz social, existe a paz de espírito, existe vários tipos de paz. Mas se calhar vamos falar isso noutra vertente. Hoje é apenas o paz mesmo de calar das armas, em que os irmãos se abraçaram e alguém disse sem mais um tiro. Quem disse isso foi José Eduardo dos Santos, apesar de que hoje se tornou vilão de Angola, até pelos próprios seus compatriotas o vejam como vilão, sujaram o seu nome, enfim. Eu acho que hoje a reflexão é apenas essa, uma reflexão do calar das armas, José Eduardo dos Santos foi o estrategista que, ao invés, porque ele tinha uma opção, o Cândido está dizendo não há paz sem justiça. Lógico, isso tudo é subjetivo, mas eu entendo que em Angola a paz, enfim, eu não quero falar de outros aspectos políticos como tal, não é esse o objeto desse direto, e eu sei toda a realidade que existe em Angola. Hoje temos fome, temos crise, não tem paz de facto se formos a falar da paz social, porque existem pessoas a comerem no lixo, existem pessoas que não têm o que comer, o salário básico da função pública ainda é 38 mil, e os sindicatos estão a lutar por aumento do salário, o governo não quer, a justiça ainda não é aquela que queremos, a nossa liberdade de expressão, de pensamento não é perfeita. Existem vários problemas que eu
não queria manter apenas naquilo que é essa tal situação. Todos nós não somos seres celestes, porque nascemos nesse país, vivemos nesse país, sabemos de todos os problemas que Angola vive. Nessa ordem de ideia, eu estou a manter apenas naquilo que é a paz do calar das armas, que é um facto. Agora existem problemas que, se nós tivermos que falar aqui, não vamos terminar nunca. Existem. Angola está mal do ponto de vista de crescimento social. Estamos mal, estamos no fundo do poço. Estamos realmente mal. Agora, nós já estamos mesmo mal, vamos falar mais de coisas más. Prontos, vamos falar aqui este é um assunto histórico que eu trago aqui, um assunto histórico, de lembrar que quando eu sou formado em História, sou formado em Engenharia, mas tenho estado a ler muito e vim aqui fazer a reflexão no livro de Cristina Marques, que fala do segredo da descolonização de Angola, e como hoje é o Dia da Paz, é um dia que nós temos que refletir o calar das armas, atenção, o calar das armas, não paz em várias vertentes, porque nós podemos analisar a paz em várias vertentes, não é disso que eu estou a falar, porque paz social é guerra perdida, não temos, justiça não temos, liberdade de expressão e pensamento não temos, temos pessoas a irem presas. Um momento só um minutinho, vou só buscar o carregador, o telefone está a ficar sem carga. Para de me ligar, eu disse vou te ligar. Pô, se não te vou fugir, só fazer um direito, está toda a me atrapalhar, meu. Obrigado e peço desculpa, foi apenas pegar um carregador. Enfim, a paz. O Cândido está a dizer que quando um país está em paz, é para todos os cidadãos. Claro. Mas, enfim, se tivermos que falar dos nossos problemas, vamos chorar. Eu não queria trazer esse tema no âmbito político, porque a nossa política... Angola está mal, vou já dizer, Angola está tudo mal, está mesmo mal. Okay? A nossa política econômica, a nossa política financeira é um fiasco total. As famílias, estamos a comprar hoje o quilo de fuba a 1000 kwanzas. Mas eu, se tiver que falar política, vou cair no crime do ultraje. Eu não queria ir aí, depois eu sei que me procurar. Eu não queria cair nesse... Vou só pegar aqui um ângulo para carregar o telefone. Não queria entrar nesse detalhe e depois terem que me procurar, porque aqui não tem mesmo. Pessoas vão presas por falar numa coisa de alguém. Esse crime de ultraje é da pior regressão que a Angola tem. Mas eu não queria manter a essas questões relativamente a depois uma pessoa sem escapar fala uma coisa e vais cair no crime do ultraje. Vamos nos deter aquilo que é a história de Angola. Paz em 2002. Tudo começa com a morte de Jonas Savimbi em fevereiro, 22 de fevereiro de 2002. Vamos dizer que o entrave da Angola de não fornecimento da paz era Jonas Savimbi? Não vamos estar a dizer isso. Com a morte do líder, Angola, os militares tomaram uma decisão, porque a morte de um líder abala todo o pessoal. Devo dizer que eu também
Eu também não seria bom, não seria assim. Jonas Savimbi não poderia morrer, porque para mim era uma pessoa, era um poliglota, falava todas as línguas de Angola, era um angolano que só aparece em um milênio. Era como referência acadêmica, de sabedoria, de inspiração para a cientificidade, deveria ser um objeto de estudo. Eu tenho no meu ranking das pessoas especiais que merecem objeto de estudo é Jonas Savimbi, Kalupeteca, Nagrelha e hoje José Eduardo dos Santos. Para mim devem ser objeto de estudo, sobretudo a forma como foram. Jonas Savimbi, porque liderou durante muito tempo, homens na mata sem pagar um tostão, porque ele tinha uma forma de persuasão, só com a sua palavra levava pessoas não sei aonde, porque existe relato que depois da sua morte muitas pessoas não acreditavam que ele morreu. Tinha uma capacidade de persuasão especialíssima e tinha uma oratória fora de série, tinha frases, como é que eu posso dizer, frases, parece de seres espirituais, porque fazia prognóstico do futuro. Os religiosos chamam de quê? Profecia. Tinha frases proféticas que nós estamos a ver hoje, ele já falava lá em 92. Então deve ser objeto de estudo, tem que ser analisado mesmo. Kalupeteca. Por que eu digo Kalupeteca? Kalupeteca porque também conseguiu movimentar, um pastor que movimentou pessoas só com a palavra, uma Bíblia na mão e a sua voz, movimentou milhões de pessoas para ir lá no Monte Sume, lá viverem lá, porque as cidades já não prestam. Essas pessoas são especiais, devem ser estudadas. Como é que alguém tem essa capacidade de fazer pessoas venderem suas casas e irem viver na montanha? Como é que ele faz isso? Na grelha, uma pessoa analfabeta, e que Deus o tenha. Que Deus o tenha, Jonas Savimbi, que Deus o tenha na sua glória, e fez muita coisa. Na grelha, um analfabeto, cresceu numa cidade, quase que nunca passou numa escola, terá a capacidade de movimentar milhões, e o seu funeral foi, dizem que superou o número de seguidores. Agostinho Neto, uma pessoa que sem instrução, se calhar nunca passou na escola, ter a capacidade de abrir a boca, tudo que ele fala vira hino nacional. Isso também questão do objeto de estudo. Agora outra pessoa é José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos deve ser objeto de estudo. Primeiro, porque uma pessoa muito cínica. Ele morreu calado, tinha muita coisa para falar, não falou. José Eduardo dos Santos assume o país aos 39 anos, vence várias guerras, consegue a paz. Durante o seu consulado não teve nem sequer um golpe de Estado. Aí ele entra como um dos grandes estrategistas que a África teve, no sentido dele, de pensar nos seus interesses. Atenção. E morreu como morreu, com uma certa perseguição, tinha tudo para falar, não falou nem sequer uma palavra, no de silêncio. Isso é questão do objeto de estudo. As pessoas devem ser estudadas. As pessoas hoje respondem por tudo, por nada. Um cidadão fala lá no Lubalangimbo, o presidente responde. E uma pessoa que estava aí tinha todo o segredo do país, não falou nada. Isso aqui também é questão do objeto de estudo. Voltando ao nosso tema, que é a paz. O calar das armas em 4 de abril, em que Camorteiro, o general Camorteiro, que Deus o tenha, também já faleceu, o general Armando da Cruz Neto assinaram os acordos de paz definitivos, em que os políticos não conseguiram. Estou apanhando um ângulo bom porque aqui o sol não está muito bom. Aqui. Os políticos não conseguiram alcançar a paz. Os militares negociaram e conseguiram a paz. Camorteiro, o general Camorteiro, a representar a UNITA, e o general Armando da Cruz Neto, ele chama de general Vietnã, inclusive foi nosso governador aqui,
assinam os acordos de paz. E, se bem que esses acordos de paz não são cumpridos como tal, isso é sempre assim, as negociações em políticas nunca são cumpridas, por isso é que depois nós desembocamos nesses problemas de não aceitação e caímos depois na guerra. O Cândido está a dizer que Angola o benefício é mais para os estrangeiros, isso é verdade, isso aqui é verdade, não vou negar, isso é verdade. Angola, apesar de ser dos angolanos, beneficia-se mais desta terra os estrangeiros do que os angolanos, isso é uma realidade, mas eu vou manter naquilo que é o objeto deste direto, a paz do calar das armas. Nós conseguimos, já estamos há 22 anos em paz. 22 anos em paz, o partido que ainda usufrui do poder já teria feito melhor. Nós já teríamos acabado com a importação de bens essenciais. Ainda não temos um projeto estruturante de indústria e agricultura. O nosso presidente da República viajou, se calhar fez mais desde que está no seu consulado, eu acredito que já deve ter feito mais de 50 ou 20 viagens, não tenho a estatística. Essas viagens já deveriam se refletir na vida do cidadão, porque uma viagem feita por um presidente da República, onde existam parcerias, essas parcerias devem se refletir. Não sabem por que o presidente viaja tanto, mas as parcerias não aparecem. Porque Angola não tem justiça. Nossa justiça ainda nós temos que estruturar as instituições. Porque em Angola as pessoas são mais fortes que as instituições. Se isso não mudar, Angola jamais mudará. O que deve acontecer? As instituições devem ser mais fortes que as pessoas. Vou trazer aqui um exemplo do Brasil. O presidente Bolsonaro, o ex-presidente do Brasil, acredito eu, pelos factos que nós estamos a ver aí, a própria imprensa brasileira, havia indício de tentativa de golpe de Estado. Se o presidente fosse mais poderoso que as instituições, o golpe de Estado ia se implementar, porque até invadiram, parece, as instituições que eles chamam de três poderes, e valeu a intervenção das Forças Armadas, que é, no caso, o chefe de Estado-Maior das FA e o comandante-geral da polícia, não sei como é que eles chamam lá. Essas pessoas são as pessoas que devem intervir nessas situações. No nosso caso, não. Apesar do nosso presidente ser comandante em chefe, mas o nosso país é totalmente presidencialista. O presidente manda em tudo. O presidente manda na Assembleia, o presidente manda no partido, o presidente manda no governo, o presidente manda no tribunal, manda na PGR. É possível. Deve existir instituições de contrabalanço. O presidente não pode ser totalitário, o poder não pode ser total, pode ser absoluto. Absolutismo não pode, porque nós temos uma visão. Se eu quiser prevalecer a minha visão sem ouvir a visão do outro, nós vamos entrar em guerra. É tipo a teoria do 6. O outro pode ver 9 e tu está a ver 6. Então temos que ter sempre esse ponto de vista. Você não pode, porque você que está no absolutismo, você é o dono da razão. E é perigoso conversar com alguém que tem sempre razão. Alguém que sabe tudo, alguém que já viu tudo, alguém que já viajou em todos os países do mundo. Essas pessoas são perigosas. Essas pessoas são perigosas. Voltando ao nosso tema. Angola está há 22 anos de paz. Devo dizer que a guerra não foi boa para Angola. Existem províncias onde os vestígios da guerra ainda são visíveis. Eu tenho memória dos deslocados que atingiram Benguela, são deslocados do Huambo, na Somoria, do Huambo e dos municípios aqui ao redor da nossa província, e não foi bom ver aquela realidade. Eu vi, inclusive, tive alguns amigos, depois fomos estudar juntos, aqui vieram, tenho mais imagem de nossos irmãos do Huambo, se bem que eu sou do Huambo também, meus pais são do Huambo.
a minha família toda do Ambo. Eu sou do Ambo, praticamente nasci em Benguela, mas sou do Ambo. Os nossos irmãos da Cala, bom dia vizinho, vizinho, como está? Eles têm um falar peculiar. Eu ainda me lembro, eu imitava eles. Os irmãos do Cubal, Ganda, Xangoró, eles têm também um falar, um mundo muito específico. E hoje cada um fez a sua vida, o governo deu o mínimo, por isso é que nós não podemos fazer nosso projeto com base no projeto do governo, porque senão ainda existem deslocados para a cidade da Zâmbia, ainda estão aí arredores. Se você depender apenas do projeto do governo, você fica 20 anos parado sem fazer nada. E o governo vai te gerir, porque todo governo faz promessas eleitorais. Depois, no seu conselho, o que ele faz? Ele faz gestão das promessas eleitorais. Ele não vai dar tudo de uma vez. Sobretudo os nossos partidos daqui de África, os partidos da independência, são socialistas. Eles se inspiram muito nos partidos socialistas. Hitler, por exemplo. Se você dá conta da nossa política aqui em África, sobretudo os partidos da independência, se inspiram em Hitler. O que é que Hitler diz no seu livro A Minha Luta? O Hitler tem um livro, Minha Luta. Ele, naquele livro ele diz que faz o mal de uma vez, o bem aos poucos. Faz o mal de uma vez, o bem aos poucos. Ele pode fazer uma grande cagada e vai fazendo um bocadinho daí, um campo de basquete, um multiuso, pá. Vai abrir um concurso público na educação, pá! O que é que ele vai fazer? Vai inserir professores sem qualificações no ministério, porque ele não está preocupado com o sistema de educação. Ele está preocupado, a minha internet vazou, a minha internet foi, a minha internet acabou. Eu acho que a minha internet acabou. Dispositivo, a minha internet parece que acabou. Não é possível acessar recurso livre. Lamentamos, mas estamos com problemas de conectar vocês com a sua internet. A minha internet não está caótica. A minha internet não está caótica. Perdi o sinal.